Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte trazendo as últimas notícias nesta quarta-feira, a Fla-Flu, mais tarde às 21h30 da noite no estádio do Maracanã. Nota pouco, o Pedro está fora da temporada. Da temporada. Não joga mais esse ano, né? Apuração. O Flamengo, inicialmente, de forma conservadora, informava que ele estaria fora do jogo de Lima, da final da Libertadores. Depois do jogo de Lima tem mais 2 partidas de Brasileiro. E para quem ganhar a Libertadores, o Intercontinental. E o Pedro fez um post nas redes sociais, se dirigindo... Então, assim, essa é a informação oficial. Isso não tem a ver com a fratura do braço. Não. Foi uma outra lesão. Uma lesão na coxa. Isso. Essa é a informação oficial do Flamengo. E aí o Pedro soltou uma nota, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o vive, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Hoje temos a primeira final, que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo às glórias que merece. A apuração que nós temos de bastidor é que ele não joga mais na temporada. Essa não é uma informação oficial ainda, é uma informação que temos apurada aqui internamente, tá? Mas ela não é oficial, nem por parte do Pedro e nem por parte do Flamengo, mas é uma apuração que temos aqui. O Seleção, e eu espero que a gente esteja errado e que o Pedro possa voltar a jogar ainda nesse ano, mas é a informação das pessoas que buscaram apurações da situação do Pedro no Flamengo. A gente vai para intervalo. Primeiro o resultado do Megafone. Seleção é dia de Fla-Flu no Maracanã e dia de Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. E quem traz as informações do Fla-Flu é a repórter Lívia Laranjeira. Tudo bem, amigos? Um abraço a todos. Hoje é dia de Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. O Flamengo, líder do Brasileirão, assumiu a liderança com a vitória diante do Sport no último fim de semana, mas já começou o dia de hoje com uma péssima notícia. O Flamengo divulgou que o atacante Pedro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no treino desta terça-feira. O Pedro já seria desfalque no Fla-Flu, ele ainda se recupera daquela fratura no antebraço, mas com essa lesão muscular, ele está fora também da final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29, não deve jogar mais em 2025. É claro que a notícia é péssima para a torcida rubro-negra, mas o time não pode se deixar abater, porque esse jogo de hoje diante do Fluminense é muito importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz deve ter o retorno do Jorginho, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, mas o Léo Ortiz deve seguir como desfalque, ele ainda está um passo atrás nesse processo de recuperação. O Flamengo também aguarda o retorno dos jogadores que estavam com as suas seleções nessa data FIFA. Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal, Gonzalo Plata e os brasileiros, o Alexandro e o Danilo, todos devem voltar a tempo do Fla-Flu e aí a escalação vai depender da condição e da avaliação de cada caso individualmente. O Fluminense também tem muitas pretensões nesse Campeonato Brasileiro e o jogo de hoje também é muito importante para o time do Zubeldia, está brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem e tem para hoje o retorno do Martinelli, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro na última rodada. Martinelli deve voltar a ocupar uma vaga de titular ali no meio-campo ao lado do Hércules e do Lúcio Acosta. Essa deve ser a única alteração. O Fluminense deve ter a mesma base que empatou contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Fluminense nesse momento é o 7º colocado, então aí nessa briga por uma vaga ou no G5, vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, ou pelo menos por uma vaga na pré-Libertadores. Bola rola aqui no Maracanã a partir de 9h30 da noite. Obrigado, Lívia. E como no Brasil a gente tem jogo 24 horas depois de data FIFA, a gente começa a se debruçar no mapa mundi. Onde é que estavam os caras da rodada de hoje ontem? Então, por exemplo, o Brasil que jogou em Lille, teve o Vitor Roque em campo por 45 minutos, o Danilo por 45 minutos e o Alexandre não atuou. Eles voltam, chegam a tempo hábil de entrar em campo. Resta saber se estarão em condições de jogar hoje 24 horas depois da partida de ontem e da viagem cruzando o Atlântico. O Uruguai jogou nos Estados Unidos ontem. O Facundo Torres jogou por 18 minutos, Piquerez por 45, Emiliano Martínez por 23, Arrasca por 67, Vinha por 45 e o Varela não atuou. A Colômbia jogou também nos Estados Unidos, Carrascal jogou 10 minutos só. O Paraguai jogou também nos Estados Unidos contra o México, Gustavo Gomes não atuou e o Sosa jogou 68 minutos.
Palmeiras agradece pelo Gustavo Gomes não ter atuado. E o Equador jogou na Nova Zelândia, contra a Nova Zelândia nos Estados Unidos. O Plata jogou os 90 minutos desse amistoso. A ver qual será a condição deles hoje. O Uruguai, que é disparada a seleção mais estranha da América do Sul, né? Tomou de 5 dos Estados Unidos. E fez o gol mais bonito do jogo. Com a Arrascaeta. Da data FIFA, do Arrascaeta. Vamos voltar a essa discussão. A gente não perde jogadores para jogos decisivos, os caras estão... Mas é obrigado, não é o... Eu sei que é obrigado. Que gol, hein? Que golaço, hein? Tá passando, né? E tomara que, assim, ao contrário do que foi em 18 e 22, para o bem da Celeste, por quem eu tenho enorme carinho, o Arrascaeta tem um protagonismo que os treinadores de 18 e 22 não deram, erroneamente. 18 não. 18 o Tabárez colocou o Bentancur. Ele começou jogando em 18 como titular contra o Egito. E aí o Bentancur ganhou a posição e o time melhorou com o Bentancur. Mas em 22 foi um claro erro. Foi. Amigos, para fechar o programa, favoritômetro. E favoritômetro de Fla-Flu. Eu acho que esse jogo... Palmeiras é favorito com Vitória, não vou nem colocar em discussão. Eu acho que o Flamengo... Favorito. E o Fla-Flu? Tem mais chance de vencer, porque eu acho que o Fluminense tem muita dificuldade ofensiva de decidir os seus jogos. Mas, para mim, esse jogo aí tem cara de empate. Eu não vejo muita distância. 50-50 para você? Então 50-50. Para você, Felipe? O Flamengo tem ligeiramente favoritismo. Ligeiramente. Vai. 57-43. Eu botei 50-50 porque para mim vai ser empate. Então 57. Para você, doutor? 55 para o Fla, 45 para o Flu. O empate que garante o Flamengo na liderança. Sim. São 3 pontos de vantagem. O Palmeiras... O empate não vai ser mau resultado, não. E o Palmeiras precisa contar com, se quiser voltar à liderança hoje, com um tropeço maior. Porque o Flamengo, depois de hoje, vai encarar o Bragantino na próxima rodada. Acho que é bem favorito também para esse jogo. Daí o Flamengo visita o Galo, já depois da final da Copa Sul-Americana. Então vai depender da necessidade do Galo, mas sempre uma rivalidade muito grande. E aí vem a final da Libertadores. Depois o Flamengo recebe o Ceará e termina a sua participação contra o Mirassol. E o Palmeiras pega o Vitória hoje, depois o Fluminense, 2 jogos seguidos em casa. O Grêmio fora, vem a final da Libertadores. E aí 2 jogos fora, o Galo e o Ceará. O caminho que resta para os 2 pretendentes ao título. Mas isso é assunto para depois, que a seleção de hoje acabou. Diz que o Palmeiras é favorito, não que ele já ganhou do Vitória. Eu acho que não vai ser o jogo favorito. Não. Eu acho que o Vitória pode pontuar. Cara, o trabalho do Jair Ventura no Vitória está sendo muito bem feito. Não, o Vitória joga a vida dele. É fácil, Vitória pode até cair, mas que o Jair chegou lá e deu... De todos os técnicos que passaram pelo Vitória, o Jair Ventura foi o que deu uma ajustada na equipe. E tomara que os jogadores consigam chegar bem, para a gente ter partidas... Aí sim, Lédio Carmona, eu quero ver todo mundo inteiraço na rodada de hoje. Obrigado, PC, obrigado, Lédio, obrigado, Felipe. A história do Sampaoli, teve a bronca que ele tomou do Felipe Luiz esse ano. Pois é, é um último ano, né, pegando o recorte desde essa lesão no ano passado do Pedro, tem sido de muitos altos e baixos. E esperava-se uma afirmação maior de um cara. No momento em que o Gabigol deixa o clube, e ali era, Pedro, agora é você o cara, não tem discussão, não tem a concorrência, porque o Juninho chegou para compor elenco, e nesse momento ele teve essa dificuldade, né? Até de treinadores cobrando mais essa participação dele, e o Pedro, mesmo que a duras penas, aceitando a crítica, porque ele melhorou, evoluiu nesse aspecto, passou a ajudar mais sem bola, e tanto é que voltou a ganhar espaço no Flamengo, mas agora sofre de novo com lesões, e isso afasta da segunda Copa do Mundo da carreira dele, porque acaba sendo muito improvável o Ancelotti dar uma oportunidade para o Pedro, já que a gente tem só mais uma data FIFA em março, então vai ser começo de temporada, o Pedro remando de novo para voltar, e até pelo que o Rafa nos passou, o Pedro volta em 2026 e a gente não sabe se vai estar inteiro já na pré-temporada. Então, por tudo isso, é um baque não só para o Flamengo, mas também para o Pedro, né? Que chegaria numa segunda Copa do Mundo com um status diferente, possivelmente até como titular por essa lacuna que ainda existe na camisa 9 da seleção. Fala, Rafa, porque antes existiria esse mistério, principalmente em relação ao jogo da Libertadores, daqui 10 dias. Agora, esse mistério não existe mais, é montar o time sem o Pedro, Rafa.
E aí a discussão passa a ser sobre as soluções do Felipe Luiz, né? Normalmente, ele não tem feito algo que algumas pessoas têm debatido aqui internamente no Rio de Janeiro em relação ao olhar para o perfil do elenco do Flamengo. Muita gente acha que se o Flamengo tem um outro centroavante de ofício, que no caso é o Juninho, ele deveria ter um pouco mais de oportunidades na medida em que o Pedro não tem condição de jogo. E o que o Felipe Luiz tem feito habitualmente? Colocado alguém para poder fazer o papel do centroavante. Ora o Bruno Henrique, ora o Gonçalo Plata. Em alguns momentos, por circunstâncias de jogos, até o próprio Arrascaeta exerceu uma função de falso 9. Então, assim, a solução, para mim, passa muito por isso. Eu não consigo imaginar que numa reta aguda de brasileiro, com o Flamengo líder, com uma final de Libertadores para acontecer daqui a 10 dias, eu não consigo imaginar que o Felipe Luiz vai colocar o Juninho para dar uma incrementada e aí manter um modelo de jogo com a figura do centroavante. Não. Ele vai para a bola de segurança, que é repetir formações que ele já tem utilizado na temporada, principalmente no segundo semestre. É óbvio que é uma grande perda, todo mundo sabe o potencial que o Pedro tem, o quanto a presença dele, e em primeira hora, se não me engano, foi o Jailson que falou sobre isso, ele tem em campo, o Flamengo ganha a questão da referência para o trabalho coletivo, as tabelas pelo corredor central, o pivô que puxa a marcação do adversário e abre a lacuna para a projeção dos homens de lado e para os homens de meio campo. Sem ele, ninguém faz isso. O que não quer dizer que o Flamengo não consiga desenvolver o seu jogo de outra forma. Eu acho que tem repertório de sobra ainda, e se por acaso perder a Libertadores ou tiver alguma coisa que envolva aí essa reta final de brasileiro e o Flamengo perca o título para o Palmeiras, eu não acho que vai dar para colocar na conta da ausência do Pedro. Eu acho que existem argumentos de sobra no elenco do Flamengo para poder encontrar uma solução para isso. Ah, mas atrapalha, né? Atrapalha, né, Rafa? Isso é... Tudo bem. Atrapalha. Não... Atrapalha. Negável. Isso, sem dúvida, né? Não dá pra falar. Por exemplo, eu acho que seria muito pior para o Flamengo se não tivesse o Arrascaeta nessa reta final. Perder o Pedro é ruim? Péssimo. Mas não ter o Arrascaeta seria pior para o funcionamento da equipe e para o tanto que o uruguaio está produzindo para o Flamengo em 2025. Nesse sentido, sim, né? Sim, nesse sentido, sim. O Mas é uma perda, né? Acho que aí tá bola de ouro até agora, né? Sem dúvida. E essa nova maneira do Flamengo jogar, isso já está automatizada na equipe ou não? O Felipe vai precisar disso... difícil, eu não vou nem Bruno. falar daqui 10 dias, porque ele já precisa para hoje, para fim de semana, para o brasileiro, né? Então, é muito difícil, cara. Depende muito do jogo, depende muito do adversário, porque vai depender da defesa, a forma que você vai pegar a defesa, se a defesa vai estar muito postada, se o time adversário vai sair um pouco mais para deixar espaço, porque, por exemplo, tem as dinâmicas que já são automáticas dos jogadores, cara. Assim, dos jogadores de meio campo, principalmente. Por exemplo, o Arrascaeta domina a bola pela esquerda, dá um corte para dentro, ele já espera um pivô. E os dois já E aí, ele já estava... né? Exatamente. Aí, por exemplo, o próprio Luiz Araújo, aquela chapadinha do Luiz Araújo. Às vezes é um passezinho no pivô, o pivô só escolhe e ele já vem na chapada por fora. Então, são jogadas e movimentações que já tem no automático. Então, você, mudando o jogador da referência, você muda a movimentação de basicamente 5 ou 6 jogadores. Porque o Bruno Henrique não joga de costas. Ele tem dificuldade de jogar de costas, ele tem dificuldade de fazer essa proteção e conseguir ajeitar para quem vem de trás. Então, o que pode acontecer mais e o que vai exigir mais, ao meu ver, com essa mudança, vai diminuir a probabilidade de jogadas por dentro do Flamengo, de você ter, por exemplo, um corte para dentro do Carrascal ou do Luiz Araújo para ativar ali um pivô, uma referência, e você vai ter a necessidade dos laterais ultrapassarem mais. Por quê? Porque aí você tem o lateral ultrapassando e a possibilidade do cara, em vez de cortar para dentro no pivô, ele tem a possibilidade de cortar para dentro e finalizar. Ou dar o passe no lateral para ir cruzar a bola para a área para o Bruno Henrique, que está no lugar que ele é bom, que é o cabeceio, que é a impulsão, que é o jogo aéreo. Então, a tendência é que o Flamengo, nessa reta final, use mais os corredores com os laterais. E aí o Alexandre, por exemplo, quando tiver em campo, vai precisar passar. Mas isso tira o jogo do Arrascaeta? Não, o Arrascaeta se reinventa, né? Por si só ele vai dar um jeito. O Arrascaeta, provavelmente, ele não vai conseguir ter aquele bate de fora, né, com a referência, mas ele vai tentar acionar mais o Bruno Henrique no facão, na diagonal. Vai cortar para dentro, vai indicar a movimentação para o Bruno Henrique fazer aquela diagonal para dar a pifada para o Bruno Henrique sair na cara do gol. São essas dinâmicas, assim, depende muito do adversário, depende muito da linha de defesa, mas tem, assim, uma certa alteração na movimentação de alguns jogadores. E que personagem que fica ainda maior agora, que é o Bruno Henrique. Não é? Por si só já era um personagem grande pelos títulos, não é, Rafa? Pela história. 14 títulos, não é? Ele e o Arrascaeta. Exatamente. E ele... são os dois recordistas. Podendo conquistar ainda 3 esse ano, vamos pensar assim, né? E depois, se a gente pensar na Libertadores, no Brasileiro e até num eventual Mundial.
Mas assim, depois de tanta polêmica, ele se torna o cara que é o cara da reta final da temporada para o Flamengo, Breler. E o Bruno Henrique foi abraçado não só por companheiros, pelo Felipe Luiz, mas institucionalmente pelo Flamengo, nesse caso do julgamento. Ele recebe uma punição branda, só a multa, o clube comemora e celebra até de maneira oficial. Para mim, um equívoco, tá? Grande do Flamengo no aspecto institucional, porque o Bruno Henrique cometeu uma falta, uma falha grave que poderia prejudicar não só a carreira dele, mas também o Flamengo. E o clube preferiu ir por esse caminho de celebrar o jogador depois do que consideraram até uma absolvição, né? Não foi uma absolvição. Bruno Henrique foi condenado. Aliás, eu achei até que o Felipe Luiz se comportou mal ali na entrevista. Sim, o Felipe falou em absolvição. Pois é, e acho que todo mundo ali internamente foi por esse caminho de estamos com o Bruno Henrique. E eu entendo até de jogadores, do treinador internamente ali, a gente está com você, sabem que ele viveu momentos de muita apreensão, né? Poderia ter pegado uma pena muito pesada e uma pena até que pudesse, de certa forma, prejudicá-lo no aspecto esportivo, mas não vejo motivo para o Flamengo ter ido por esse caminho institucional. Agora, a expectativa é que o Bruno Henrique tire esse caminhão das costas e passe a jogar mais, porque também é uma temporada de muita oscilação dele, né? Teve ali bons momentos, chegou a ser decisivo na Libertadores, mas não é o Bruno Henrique que o torcedor rubro-negro espera com sequência, com mais participação no jogo, até por jogar nessa posição como referência e não aberto pelo lado. Mas uma situação que o Felipe Luiz pode tentar mais, caso o Bruno Henrique não emplaque ou não tenha uma sequência de boas atuações, é fazer novamente sem a referência, encaixando Luiz Araújo e Carrascal juntos. E aí passa a ter, de novo, um ataque muito móvel, variando essa referência ali com Arrascaeta e Carrascal mais centralizados. Pode funcionar, é um jeito que o Felipe gosta também, né, de ter esse ataque móvel, já tentou assim com Plata, mas eu vejo hoje que não é uma garantia também, até pelo fato do Bruno Henrique ter pedido para não jogar mais como referência, que ele vai ocupar essa lacuna deixada pelo Pedro, porque não tem as características de um centroavante. E outra coisa, o Flamengo perdeu muito nos últimos jogos, no perde e pressiona lá na frente. Isso não tem funcionado como o Felipe Luiz gosta. Ele já deixou, né, uma insatisfação em aberto por isso, né, que o time às vezes não tem a rotação ideal lá na frente e por isso acaba... Por isso tem uma bronca no Pedro até? Não, mas ele falou que precisava treinar também. Mas até depois que o Pedro evolui... O Pedro passa a fazer esse papel, mas nos jogos recentes, lá na frente o Flamengo tem deixado a desejar na pegada e é normal. A gente está em fim de temporada, jogadores já não têm mais o pique do começo do ano, então até por isso, Cebolinha, Michael, Juninho vão ser importantes nessa rotação que o Flamengo vai precisar, não só pensando na final da Libertadores, mas para o fim da temporada. E diferente da outra data FIFA, Rafa, como você mostrou, dessa vez o Flamengo teve muitos jogadores convocados, e se na data FIFA anterior o Felipe Luiz conseguiu rever, não é rever alguns conceitos, mas reensaiar, né? Treinar mesmo. Treinar, né? Porque ele falou assim, a gente perde algumas coisas, exato, né? É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo, a provável escalação do Mengão para o duelo de logo mais aí contra o Fluminense, clássico Fla-Flu, expectativa de mais de 60 mil presentes para o jogão às 21h30. Mengão depende dessa vitória para se manter na ponta da tabela.